Novo reforço na área, veja quem é o novo meia atacante argentino do Fogão. Explosivo, esse é o perfil do novo técnico do Botafogo, Renato Paiva. Isso e muito mais já já, e muitos hacks aqui, tem Placar TV, tem Tá na Área, muita coisa para vocês. Então antes de seguir aqui com o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, área de membros. Nós temos 4 planos, vários valores, tem valor simbólico de R$3, com R$3 por mês, uma vez no mês só, menos que uma latinha de refrigerante, você consegue ajudar o canal aqui, que de 3 em 3 faz um bolo legal, que consegue manter aqui, ajudar a manter a estrutura que a gente tem, para fazer muito conteúdo para vocês todos os dias, e ser o canal que mais posta vídeos com horas somadas de tempo de conteúdo para vocês sobre Botafogo no mundo. Ninguém faz igual a gente. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo? Tá na área, de volta à reta final aqui do Tá na Área nessa sexta-feira, mas pra gente falar de novidades importantes também no futebol brasileiro. Ontem a gente teve o Botafogo perdendo a Recopa Sul-Americana em casa para o Racing, com mais uma derrota, outro 2-0, o Racing de novo muito superior ao Botafogo, mas que promete ser outro a partir de agora, porque já tem técnico novo. Nessa sexta-feira apresentou o Renato Paiva, que começará o trabalho dele nesse mês até a estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos ver então o que disse primeiro o novo técnico do Botafogo, Renato Paiva. É com enorme orgulho, enorme satisfação que eu chego a este gigante do futebol mundial, do futebol brasileiro. Claramente o objetivo de qualquer treinador, qualquer homem desta profissão, tem como objetivo treinar um clube da dimensão do Botafogo, com a sua história e com o seu presente. A primeira coisa que me fez aceitar o projeto foi, está aqui, foi o escudo, a grandeza e a história deste clube, que ainda por cima chego no momento em que venho treinar o campeão da Série A brasileira e o campeão da Copa Libertadores. Isso, juntando a uma história de gente tão ilustre, como Garrincha, Jairzinho, Maurício, Túlio Maravilha, Nilton Santos, portanto isso é mais que suficiente quando o convite chegou. E esta forma de John e do Eagle olhar para o jogo e o que trouxe para o Botafogo, que o Botafogo já tinha e eles acabaram por fomentar e dinamizar ainda mais, é claramente a cara da minha comissão técnica e da forma como nós vemos este trabalho. Pedir tempo no futebol é sempre complicado, eu sei, nós vamos ter esse mês, mas acima de tudo este projeto e este processo que me apresentaram dentro de uma metodologia que é muito também a nossa, eu acho que é um casamento, tenho a certeza que é um casamento perfeito, e daí eu dizer, Botafogo Way, na forma como nós vemos o jogo e na forma como o torcedor quer que o jogo aconteça, obviamente ganhando, nem sempre vamos conseguir jogar bem ganhando, mas vamos procurar isso. E isso também, o jogar bem, que é muito relativo, para mim o jogar bem é fazer do jogador protagonista. E tu só consegues fazer o jogador protagonista com bola. Então os jogadores vão desfrutar também muito. Vamos ouvir também o João Textor, porque o CEO do Botafogo, o dono do Botafogo, na verdade, falou também nessa entrevista coletiva, finalmente, né? Porque a gente queria ouvir o técnico. Não que as respostas tenham sido, assim, muito né, no tom que a gente esperava. Mas, enfim, João Textor falou, respondeu à imprensa brasileira depois desse quase sumiço dele do Brasil, né? Voltou nessa semana, mas, segundo ele, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixou claro, falou das críticas da torcida, inclusive de discurso de ódio contra ele, no que nisso ele está coberto de razão, e falou também do planejamento do time. Segundo o Textor, está adiantado em relação ao ano passado. If I came to you and said I'm going to deliver 4 championships for Botafogo over the course of 15 years, you would have given anything to give me your club. So here we are. We're going to win the title one year, we're going to lose it the next. Nobody has a right to... Everybody has a right to be angry, but nobody has a rational right to behave the way we were behaving in some of these situations. Anybody in this family of Botafogo would have begged to have a year of rotating championships, to be among Palmeiras, to be among Flamengo,
to be one of the great clubs. So we're delivering that, and we're going to ignore the noise on this, you know, Saturday they love you and Tuesday they hate you. We're going to ignore that. No, I don't think it's possible to surpass last year. That's a year of a century, right? So the double winning the championship of Brazil, our country, and also South America is an amazing season. Am I happy with the team? I believe the team we have now is stronger than the team we had in February of 2024. You have to remember that the team of 2024 was built over 2 transfer windows where we added significant strength into the gaps that we had. So I think we're well ahead of that projection. And in that sense, I'm happy. This is not just the chosen. This is the crazy. He was the coach that wanted to come in after 2024 and say, somehow, he's going to do better, all right? So, Renato, it's now your ship. You're the captain. You're coming in after the most important year in the history of this club. We are the glorious. We are the most traditional. We are the champions of South America. We're the champions of Brazil. Our fans should be proud, and they should support this man because it's now your club. Congratulations, coach. Eu fico tentando imaginar o torcedor do Botafogo, né? Como é que ele tá. Porque o torcedor do Botafogo tem muito crédito, John Textor, pelos títulos que ele falou, entregou mesmo ao Botafogo, mas ele também colocou até a prateleira. A exigência agora, ó, lá em cima do Botafogo nos últimos anos, disputando os principais títulos. Quando ele fala que o planejamento para ele tá dentro do esperado, eu imagino que o torcedor pensa assim, então a gente não sabe qual era, vamos acreditar, porque depois de 2 atropelos em 2 decisões na temporada, um time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perder a Supercopa, perder a Recopa como perdeu, no mínimo você fica, mas o dono está dizendo que o planejamento está dentro do esperado. Só que eu acho, Betão, que o Renato Paiva chega agora e vai ter que pegar um botãozinho ali de 2025 e falar assim, reiniciar, né? Vamos começar 2025 de novo, porque não dá nem para aproveitar muito do que foi feito até aqui, né? Quem sou eu, né? Mas discordo do Tex no sentido do planejamento, né? Vamos dizer, me estar melhor, na cabeça dele pode ser, eu tenho mais jogadores, eu contratei mais, assim. Eu acho que, agora, pensando no planejamento, primeiro, ele não chegou e anunciou o Renato Paiva só agora, no último dia de fevereiro, porque ele planejou isso, não? Não foi o escolhido, né? Isso aí tá muito claro. Quando ele fala assim, esse é o meu escolhido para 2024. Não foi, porque tava desempregado. O jogo do Resta 1. O Renato, desempregado não, ele estava no mercado, né? Mercado. Saiu do Toluca e estava no mercado. Mas assim, Podia ter vindo há um mês atrás. Ele queria um técnico em janeiro, ele tentou de tudo acertar com o André Jardim. E era no início da temporada. E não conseguiu, e aí dali foram outros não, o Vasco também. O trâmite adiantou e aí depois teve um problema. Então, assim, não é que assim, não, estamos anunciando um treinador agora porque o nosso planejamento era esse. Não estamos nem aí para essas copas de marketing aí, não. Ele queria um treinador lá no início, não conseguiu, deu uma sequência com o Leiria, que era da base, e aí as coisas foram se atropelando. Eu acho que o planejamento seria, lá atrás, se apresentou, o Carioca permite 4 jogos com os meninos. O Leiria vai tocar. Quando o profissional tivesse que assumir, se não tivesse como ainda o técnico, se lá atrás tivesse aparecido o Caçapa, o Caçapa já é um cara aqui da holding, é um cara que é nosso, vai vir aqui para trabalhar com o time profissional, porque ainda não fechei com o treinador. E o Caçapa vai tocando, não. Deixou que o Leiria fizesse uma final contra o Flamengo, foi aquele amasso. Até o Leiria não tem nem culpa, né? Sim. E outra, time que campeão, o Racing estava nessa pegada. O Racing não ganhava um título internacional há séculos. Ganhou a Sul-Americana e era uma condição de ter que ganhar a Recopa. É questão. Se o Botafogo vem num processo de ganhar a Libertadores, de ganhar o Brasileiro, era obrigação do Botafogo entrar em campo para ganhar a Supercopa e para ganhar a Recopa. São títulos de um jogo só, de ida e volta, títulos de marca, mas são títulos complementares, né, dessas conquistas, que aumentam ainda o teu volume de títulos. E o Botafogo não deu para isso. Aí agora dizer que não,
A gente aprendeu que só decide no segundo semestre. Não é isso. Isso é um discurso para agora. E eu acho que, assim, dentro de todo esse discurso do texto, exatamente ele faltou entender, ele já entendeu algumas coisas de como funciona no futebol brasileiro, mas faltou entender que um time que ganha, ele tem que querer mais, ele tem que querer continuar aumentando a sua sala de troféus, ele tem que continuar aumentando, ainda mais num cenário tão competitivo e que está destoado no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Flamengo ganhando absolutamente vários títulos ou ganhando muitas coisas nos últimos anos e deixando seus principais rivais para trás. Inclusive os títulos de marketing. Inclusive os títulos de marketing. Supercopa, Recopa. Exato, porque apesar de o próprio todos... Fluminense, o último time carioca campeão da Libertadores. Se preparou para ganhar a Recopa. Fez de tudo e para até jogar. foi uma discussão se isso não custou a temporada. É, então, assim, você vai exato. fazer tudo na Recopa e largar a temporada? Não é isso, mas assim, tem um troféu importante. E tem que entender que abriu mão de 3 títulos. Abriu mão da Recopa, abriu mão do estadual, que não conseguiu nem ficar próximo da zona de classificação, e abriu mão da Supercopa. 3 títulos extremamente importantes para essa sequência de trabalho do Botafogo. Então, assim, isso eu acho que ele não foi, o Renato Paiva não foi o escolhido, ele foi o possível. Isso aí. Ele foi o treinador que deu, porque o Botafogo foi no México, foi na Argentina, foi em Portugal, foi em vários lugares para tentar achar um treinador, não conseguiu achar e acabou buscando um treinador que já tinha comprado a sua casinha, alugado a sua casinha no Rio de Janeiro desde dezembro, quando saiu do Toluca. Então, esperando uma proposta e estava no Rio de Janeiro esperando uma proposta do Brasil. Porque estava ali no radar dele que seria interessante para ele jogar aqui. Excelente, pode ser que o ano do Botafogo seja brilhante, mas não pode ignorar esses meses de trabalho, de falta de trabalho, de consistência, porque o que a gente está vendo do Botafogo em campo, a cobrança tem que ser muito grande. Não é uma equipe que tem uma sequência de trabalho, uma equipe campeã que tem uma sequência de trabalho. O que a gente está vendo que o Renato vai ter que passar é por uma reestruturação, uma reconstrução de um sistema defensivo que foi dominado pelo Racing completamente, foi dominado pelo Flamengo completamente, e inclusive por rivais menores no campeonato estadual. Um setor de ataque que perdeu peças importantíssimas de criação, de finalização, de construção de jogadas, e que chegaram peças novas que vão precisar chegar nesse elenco. Um time que tinha peças de reposição e que mais da metade dessas peças de reposição foram embora também. Distribuídas pelo Brasil. Então, isso tudo é um trabalho que o Paiva vai ter que fazer e que não é continuação de um time que venceu e que vai defender o título de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. É muito diferente. E lembrando, quando compara com o ano passado, me incomoda. Porque aí acha que a gente não tem memória. Peraí, no ano passado não era isso, não. O Botafogo perdeu, foi mal no início da pré-Libertadores. Thiago Nunes é demitido depois do jogo lá contra o Aurora, que ele é expulso. Depois daquela história de dizer que os jogadores pediram para não entrar em campo contra o Vasco, depois disso que não foi bem interpretado. O time não jogava bem. E aí veio o Fábio Matias. E aí ele sai e entra o Fábio Matias. Mas primeiro que até quando não foi bem, empatou com a Aurora fora de casa. Era só empatar, ganhar no Newton Santos e ganhou depois com o Fábio Matias. Que ia se classificar à próxima fase da Libertadores. Assim, não era terra arrasada. O Botafogo que entra em campo nesse momento, em 2025, é terra arrasada. Já tinha o nome É um time técnico, que não está conseguindo competir. Tava só esperando acabar o Campeonato Português. Exato. E aí vinha muito daquela coisa do ano anterior, assim, como é que esse time vai reagir ao campeonato que não conquistou e tal. E aí o Fábio Matias também conquista resultados. Era um time... Tinha o Júnior Santos já metendo um monte de gol na pré-Libertadores. Elimina o Bragantino, que era um osso duro. Então, quando ele fala assim, é melhor que o ano passado... Peraí, Texas, a gente viu o Botafogo ano passado. O ponto positivo disso tudo e da chegada do Renato Paiva, para mim, é que ele vai manter, pelo menos não vai mudar tanto a forma como o Botafogo jogou e como o Botafogo foi campeão. Porque é um treinador que joga ali com seu jogo posicional, mas é um treinador que aposta nesse jogo ofensivo, na pressão pós-perda, de ficar com a bola, de pressionar o adversário, de não dar espaço para os adversários, né? Perdeu a bola, jogar de forma mais compacta possível para não ceder esses espaços. Então, isso tudo, eu acho que se tem um ponto positivo daqui para frente, é que esse susto de ter um treinador com um olhar diferente, isso não vai acontecer. Eu acho que o torcedor nesse momento espera assim, tomara que o Texas tenha razão. Tomara que esse planejamento daqui pra frente... Tem um mês o Renato Paiva, né? No final das contas, acaba que a eliminação
do Campeonato Carioca, dá a ele um mês até a estreia no Campeonato Brasileiro para conhecer esse elenco, contratou jogadores aí, gastou dinheiro, só perdeu para o Palmeiras em valor de contratações, né? Tem o Jair, tem o Santiago aí para chegar, então vai ter esse elenco para preparar até a estreia no Campeonato Brasileiro e aí a gente vai começar a ver esse Botafogo, onde que ele vai estar brigando, se vai continuar na mais alta prateleira aí do futebol brasileiro. Não dá para achar tranquilo ser dessa maneira. Ou dá para achar tranquilo? Cadê? Ai, Pedro Certeza, seja muito bem-vindo. Salva de palmas para Pedro Certezas. Ninguém pode dizer que ele foge das derrotas. É isso aí. Não, e inclusive ano passado não, em 2023, ele sempre esteve aqui. Isso aí. Né? Mas aí eu quero saber... Ainda estou aqui. Isso! Perfeito. Falando nisso, gente, tem Oscar no vídeo, hein? Isso aí. Falando nisso, Oscar TNT domingo. 19 horas, TNT Max. Agora sim, dá risada. Não tô entendendo que você dá risada. Como é que é? O saldo ainda é positivo ainda, vai, pelo amor de Deus. Amanhã eu vou acordar 4 da manhã, encher a cara e tô eu vou ligado. andar pelas ruas. E um mês sem Botafogo, sem se estressar. É Olha, verdade. tem isso. É verdade. Tem isso. O planejamento é tão bom que perde e no dia seguinte já vou me embriagar. Pra garantir E nem lembrar disso. os outros 3 vão estar pensando em semifinal do Carioca. O Botafogo vai curtir o carnaval. Ô, Jorge, os sério, caras preocupados com futebol, velho. Eu Cara. fantasiado de chefe andando pelo... Cara, eu falando que eu ia ficar quietinho aqui, o carnaval, então esse cara já me animou, já me deu sede. Pô. Maluco, quietinho o quê, meu amigo? inclusive- O carnaval é uma vez no ano só, tem que aproveitar, filho. Inclusive vi agora no Instagram da Covinhas, né? Que agora é influencer, Sim. coisa e tal. Influenciador. Toda a tradição, né? Acordar 4 da manhã, começar a beber às 5. Parabéns, viu? Ah, não, eu literalmente eu faço uma Sim, pré é. pro primeiro bloco do ano e a gente acorda 4 da manhã e o pessoal joga que é 5. Cara, é uma loucura isso. 30 Não, pessoas. no sábado de carnaval, tradicionalmente, sai o cordão da Bola Preta do Rio de Janeiro. Que às 5, 6 da manhã você já vê os ônibus lotados, trem, metrô, todo mundo indo pro centro, pro bloco. Isso Pô, aí, muito cara. irado, tá maluco. É vodka 5h30. Pelo amor de Deus, não tem como ser ruim não, gente. Pelo Essa é a amor de Deus. pegada, velho. Eu E tá acho- calorzinho também, né? Eu Tem tenho que uma se versão hidratar. a isso, mas enfim, aí é algo totalmente... Eu não tenho Mas mais enfim, saúde. Certeza, agora falando sério, ou não tão sério assim, né? Mas eu acompanho o senhor nas redes sociais, né? Eu tô sempre muito tranquilo com esse Botafogo, coisa e tal. Ainda tá tranquilo, Certeza? Cara, o que eu sinto é uma parada... As pessoas ficam muito revoltadas comigo, moleque. Muita... Tipo assim, porque as pessoas querem me ver sofrer. Tá certo. Porque, óbvio, porque ano passado eu fui extremamente pedante, com razão. Só que, tipo, moleque, o que eu sinto, eu não coloco como régua pra torcida do Botafogo, tá? Isso é uma coisa totalmente particular de uma pessoa que ficou 30 anos sem ver nada e viu a vida mudar há 3 meses. E aí, óbvio que eu tô bolado. Tipo assim, gente, é óbvio que o meu time perdeu 2 taças que eu nunca tinha visto. Óbvio que eu não fiquei feliz. Óbvio que foi dormir ontem puto. Óbvio. Só que, tipo assim, as pessoas querem que eu fique igual eu fiquei em 2023, pô. Não tem E eu não vou ficar, pô. Eu tô, tipo assim, eu genuinamente tô mais leve depois de tudo que aconteceu. Mas o que não dá pra negar é que o planejamento desse ano, porra, até agora é uma vergonha. E não apenas é uma vergonha, como coloca muita pressão pelo que vai acontecer. Porque o Textor, ele coloca esse tipo de discurso, né? Não, ontem ele jogou a medalha pra torcida, né? Ele falou, eu não ligo pra medalha de torneio de marketing. Tipo assim, se ele fala isso, então quando o campeonato for sério, quando for o Brasileirão, quando for a Libertadores, ele tem que jogar bem. Ele necessariamente é obrigado a jogar bem, porque se ele fala que não tá ligando pros outros, quando for sério, ele tá deixando alguma coisa guardada pro futuro, né? Então, assim, ele vai colocando mais pressão no próprio time, mais pressão, mais expectativa, e aí traz o Renato Paiva, que eu tô com o Wallace. Foi a opção F dele, não foi a A, não foi a B, não foi a D, não foi, sabe, foi a F, pelo menos. A gente viu ali conversas avançadas com 5, 6 pessoas. Então ele traz um cara que não foi a primeira opção dele, e esse cara meio que ele vai ter que dar resultado, ou a pressão vai ser insustentável e ele vai dar errado com um prazo muito curto, assim, de validade. Então, cara, a torcida média não tá que nem eu, tá? A torcida média do Botafogo tá revoltada. Ontem saiu um porradeiro, estancou na leste inferior do Botafogo, que levantaram uma placa, uma faixa de protesto pro Textor. Vou falar uma palavrão aqui, mas foi planejamento de merda, que tava escrito. A polícia começou a bater nas pessoas, polícia totalmente despreparada, e começou uma porradaria histórica na torcida do Botafogo, da polícia com os torcedores. Então, assim, o clima
já tá ruim, tá? O clima tá um caos, tá caótico. E a gente não sabe o que vai ser, qual vai ser o prazo de validade para que o time consiga não jogar bem. Porque vai ter um período de adaptação. Por mais que ele vai ficar um mês aí trabalhando, né? Sem jogar, teoricamente aperfeiçoando o time, cara, nada garante que o Botafogo vai estrear jogando contra o Palmeiras no Brasileirão, jogando bem. Assim, pode tomar uma porrada histórica e já vai começar um trabalho com desgaste, porque a torcida do Botafogo já tá olhando pro Renato Paiva, e aí é uma ótica minha, totalmente desconfiada. Tipo assim, a gente sonhou com o Mancini, a gente sonhou com o André Jardine, a gente sonhou com o Vasco Matos, a gente sonhou com o Benítez. Então, tipo assim, e veio o Renato Paiva, que é um maluco que tá desempregado, mora no Rio de Janeiro e tem um trabalho péssimo no Bahia. Óbvio que o time do Bahia era ruim. Mas, meu irmão, o que a gente tem pra ver do histórico dele acessível ali, que o brasileiro viu, é isso, pô. Então, assim, eu acho que ele vai ter que dar resultado rápido, porque a paciência e a boa vontade da torcida para com ele é muito baixa. Vai ser muito baixa. Inclusive, ontem também no jogo, até em cima um pouco do que o Certeza falou, da torcida, a falta de paciência do torcedor, rolou ali um time sem vergonha, né? Mas só que assim, em alguns momentos a gente fica tentando buscar, mas é um conjunto, o jogador que não tá rendendo, o dirigente. Nesse caso, o planejamento é muito bizarro, mas nesse caso eu acho que a gente pode colocar tudo, desculpa centralizar, mas no planejamento que vem. Essa é a questão de você ter um dono, meu irmão. É totalmente ele, pô. Mas essa é a questão de você ter um dono. É essas coisas. Exatamente. Esse processo de SAF no Brasil, a gente tá vivendo, começando ele, sei lá, deve ter uns 3, 4 anos que a gente tá vivendo mais diretamente. Esse é o processo de ter um dono. E sabe o que o Textor, nesse momento, tá pensando? Dane-se. Porque ele é o dono. Ele falou isso na entrevista ontem. Ontem. Ele tirou o peso dessa competição. Exato, ele falou. Na final da ele falou, não sou presidente do associativo. É diferente, etc. Pô. A gente tem essa aí. Sobre o planejamento. Vamos escutar depois se completo, claro. Pode ser? Bota o Textor aí, então. I'm not going to burn them the way our governing bodies would like to burn them. So it's unfortunate that now that we are South American champion, we are the reigning Brazilian champion, that my method of preparation leaves us unprepared for games and cups like tonight. I don't know if I'm going to adjust for that, but if we win the Libertadores every year for the rest of our lives, I might have to adjust for that. But we're still a young program, and we're still building, and we had to say goodbye to a bunch of great men that may have played very well for us, but may not be that optimal profile of smart, technical, and fast. The Botafogo way that we aspire to play is smart, technical, and fast. So I had a lot of coaches that wanted to come for the money, that wanted to come for the celebrity, wanted to coach a champion. I needed to find somebody that was ready to coach and play our way. And ultimately I found my man, frankly, before I found him in 2024. So we're ahead of schedule. E aí, Valacinho, só para completar aquilo que você falou, e isso me pega, tá? Estamos adiantados em relação a 2024, estamos à frente. Mas são duas, com todo respeito, são duas imprecisões, para usar a palavra mais correta. Porque em 2024, a diretoria achou um técnico, e esse técnico era o Thiago Nunes. E ele foi mandado embora na pré-Libertadores. Não é verdade, o planejamento do Botafogo em 2024 tinha um técnico, esse técnico era o Thiago Nunes. E aí trouxe muito bem, foi muito competente trazer o Arthur Jorge depois. E outra imprecisão dita sobre o John Textor, ele identificou o técnico dele 4 vezes. Sim. Ele negociou com 4 técnicos e ao final disso, após a incompetência de fechar com 4 técnicos, ele pegou o Renato Paiva. São imprecisões, eu não compro. Esse discurso do John Textor, na minha cabeça, como diria Cristiano Ronaldo, eu não compro. Eu acho que a minha vibe é muito mais a do Certezas, assim, eu acho assim. Bom, realmente você não é questão de perder as 2 taças, é a maneira que perdeu, a questão do planejamento, mas assim, a ponto de, time sem vergonha, é crise, eu também não acho que é por aí, cara. De verdade, acho que a crítica tem que acontecer, acho que esse time pode jogar mais, acho que esse time é inferior ao time da temporada passada, acho que tudo isso a gente pode questionar também, acho que o Renato Paiva não era a primeira opção, a gente vai falar um pouco mais dele, e eu tenho um pouco mais vamos assim,
de base de análise para entender o trabalho. Realmente no Bahia não foi bem, mas ele tem bons trabalhos na carreira. É um cara que o Independente Del Valle dele era um senhor time que jogava uma bola do cacete, tá ligado? Mas assim, eu entendo que as coisas estão mal planejadas, que ele tá distorcendo as coisas. Ele tá dizendo que foi tudo calculado, que seria agora. Não, ele queria ter esse treinador antes. Tá muito claro, ele tava atrás de um monte de gente. E ele tentou. Entre o Paiva e o sei lá, o Rafa Benítez, sei lá, viu? Sei não, porque o Benítez também nos últimos tempos aí, sabe? Ele foi atrás de grandes nomes. Mas assim, ele distorce um pouco, mas eu concordo também que não é um negócio de fechar o Botafogo, acabou, isso é o maior absurdo do mundo. Não concordo com isso. Acho que realmente perder taças do jeito que você perdeu não é perder as taças, é perder sem competir, tomando vareio. Isso é inadmissível, cara. A gente tá falando do campeão da Libertadores e do campeão brasileiro. E outra coisa, eu não sei se você tem essa impressão, você já parou pra pensar nisso. Acho que qualquer treinador antes de assumir o Botafogo, ele pensa o seguinte: eu não consigo fazer mais do que foi feito antes. Ou eu faço a mesma coisa, ou eu não sirvo, porque vai ser abaixo. Então, eu acho que isso aí é um dos motivos até pelo Arthur Jorge sair. Porque eu acho que um cara que faz o que ele faz, ou assim como foi o Jorge Jesus, ele tem convicção que o ano seguinte vai ser pior. Tipo assim, o normal é tipo assim, eu vou fazer menos, pô. Eu vou sair... Se eu sair depois de um ano, eu vou sair pior do que eu vou sair agora. Então eu acho que isso contribui também para os caras meterem o pé. E sobre o técnico falando desse planejamento aqui, a gente falou hoje que ele abriu mão de 2 taças, né? Ele abriu mão da Recopa, do Carioca, né? São 3. E da Supercopa. Ano passado, ele faz pior, porque a gente não lembra porque deu certo. Ele joga pré-Libertadores com o Fábio Matias. O Botafogo passa pelo Bragantino e pelo Aurora com o técnico interino. O Botafogo joga o primeiro jogo da fase de grupos com o técnico interino. A sorte que era um técnico bom, um interino bom. E que o Júlio Santos resolveu os confrontos da pré. Porque o Fábio tá muito bem no Juventude, né? Exatamente. E, assim, não é novidade ele colocar tudo a perder no início do ano. E ano passado valia mais porque, irmão, custava a Libertadores, que acabou que veio o Arthur Jorge e conseguiu ganhar. Mas assim, ele fala muito desse calendário de 11 meses. Eu discordo no sentido de se preocupar, né? Tipo assim, óbvio que eu gostaria de ganhar essas 2 taças. Óbvio, gente, pelo amor de Deus. Ninguém é idiota. Mas eu discordo no sentido de me importar, né? Mas ele tem essa convicção. E ele não dá pra falar que ele não tem essa convicção. Em 22, 23, 24 e 25, ele de fato começa a se preocupar com o futebol em abril. E aí é o que o Wallace falou, mano. A gente tá vendo, assim, são 4 anos agora de SAF no Botafogo, né? A gente tá vendo todo o arco do que é ter um dono presente, né? Um dono que é personificado de fato numa pessoa. Mano, o que o cara quiser fazer, ele vai fazer. Tipo assim, pode ser que amanhã ele fala, cara, quer saber? Eu vou priorizar o Molenbeek e o Lyon. E você vai fazer o quê, meu irmão? Sim, chora. Tu vai chorar, de SAF, vai fazer holding, protesto. Meu irmão, não tem o que fazer, meu irmão. É isso. A sorte que a gente deu, entre muitas aspas, é que, cara, até agora ele se mostrou um cara muito competente e muito apaixonado pelo Botafogo, pelo clube. Mas, irmão, ele tem um dono, pô. A verdade é essa. E no fim das contas ele quer ganhar dinheiro. Também tem isso. É isso. Ô, Jorgito, quero te ouvir em relação a esse clima todo no Newton Santos também, de protesto, né? Se faz sentido também o torcedor falar time sem vergonha, esse planejamento do Botafogo. Eu acho uma pena que o elenco campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro seja exposto a isso. Eu entendo o torcedor, porque na hora do desabafo ele olha para o campo e quem está enxergando no campo? Ele está enxergando jogadores. Então, quem sofre o primeiro impacto da pressão, da cobrança, é o jogador. Mas, na boa, eu acho que o jogador hoje é o menor dos culpados na quantidade de problemas que o Botafogo está atravessando. Se você for olhar, o Savarino é bagre. O Savarino foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Savarino 2025 é irreconhecível. O Barbosa, deslocado em campo, sem comando. O Barbosa é isso aí em campo. E era assim no ano passado até a chegada do Arthur Jorge. Quando ele conserta a defesa, coloca o Bastos, o Barbosa vira outro jogador. Então, são jogadores que estão sem saber o que fazer em campo. O Botafogo não tem uma ideia clara de jogo. O Botafogo pega a bola, não tem uma jogada trabalhada, não sai nada. É alguém tentando correr, tentando um cruzamento para a área. É uma lentidão, porque os movimentos eles não são automatizados, né? Então,
pensa no que vai fazer, porque é um time que não é treinado, um time que não tem conjunto. Então eu entendo o torcedor desabafar, mas eu acho que o jogador hoje ele está exposto. Eu acho que inclusive essa demora no planejamento, porque é o seguinte, o Textor diz que não vale nada ganhar a Supercopa e Recopa em fevereiro, o que é uma mentira. Então dá 60 dias de férias para os jogadores, pô. Se não vale nada, avisa para a torcida, não precisa vir. Precisa comprar ingresso para a final da Recopa. Compraram 30 mil antecipados, não precisa vir. Disponibiliza ingresso. A gente não quer. Galera, temos que botar a venda de ingresso para tocar, porque é obrigação. Populares, 10 ou então vamos botar o ingresso aqui a R$2, R$5. Mas, ó, galera, nós não estamos ligando muito não, tá? Beleza. E pega os jogadores e avisa o seguinte, ó, nós vamos deixar vocês, ou vocês vão ter 60 dias de férias, ou nós vamos dar 45 dias de férias, vamos pegar o time e botar para fazer pré-temporada. É que no Campeonato Carioca, pasmem, tem no regulamento, a partir da quinta rodada você precisa botar time titular. Nem se quiser fazer isso no Campeonato Carioca, você pode fazer. É uma proteção que a federação colocou no contrato a ela mesma, porque ela sabe que o campeonato não vale nada e se todo mundo pudesse fazer isso, faria. Né? Os 4, com certeza, se pudessem, fariam. Aí eles botaram no regulamento. Mas é melhor, porque você põe os caras desse jeito em campo. Amigo, o Caçapa chegou 3 dias antes do primeiro jogo contra o Racing, pô. O que o Caçapa vai fazer, cara, num time que não tem nada 3 dias antes de uma decisão internacional? Então eu acho que os jogadores hoje são os menores culpados. Eu não vejo apatia, eu não vejo falta de vontade, é falta de condição. Os jogadores não têm o que fazer. Competitividade, sem não dá pra competir. E no meio de tudo isso, eu achei que a decisão de ter o Caçapa como assistente permanente, eu achei uma boa decisão. É a decisão acertada. Porque aí você tem... Claro. Nessa pegada de interino que o Botafogo tem toda hora, você tem pelo menos um cara que tá ambientado, que tá ali no dia a dia, que sabe, pode pegar e fazer a transição de um trabalho para outro. Que já teve sucesso no clube. Porque o Leiria, assim, é um cara que tem uma baita de uma moral na base, assim, é um cara que sabe, tem muito conteúdo, que é muito respeitado nas categorias de base, mas assim, não rolou, né? Não rolou ali como interino, tanto que você vai buscar o Caçapa. E é um pouco daquilo também, a gente já conversei isso com certeza em outros vídeos lá no canal do Sola e tal, mas é um pouco sobre a nova realidade do Botafogo também. Essa coisa de... Claro que a balança que envolve o Textor é extremamente positiva. Botafogo é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. É muito positivo. Com certeza você falou. Ele tá a vida inteira praticamente sem nunca ter vivido isso. Meu, imagina agora você ficar... Eu ia estar aqui Eu penso cronologicamente. Acho que se eu não caísse pra segunda divisão esse ano, pra mim já tava ótimo. Tá maluco. Moleque, eu penso cronologicamente. Eu falei assim, cara, irmão, eu esperei 30 anos pra parada acontecer. Aconteceu em dezembro. Eu vou ficar puto em fevereiro? Tipo assim, eu fico bravo comigo. Eu falei, cara, você é doido, mas nem tanto, mano. Mas... É que eu te falei, mas eu não sou a regra, tá? Eu não sou a regra. É isso que eu ia falar. Eu te falei isso em outro momento. Bem-vindo ao novo mundo, irmão. É isso aí. Bem-vindo ao novo mundo. O novo mundo você ganhou, você vai querer ganhar de novo. Você vai querer zaralhar todo mundo de novo. Esses dias eu fiquei revoltado aqui que eu falei que torcedor de futebol é mimado, que ele vai pra estádio pra ver o time ganhar, não pra torcer pro time. Porque no final... Vai pra ver o time ganhar. Até porque o futebol tem uma... na internet, eu vou pro estádio pra ver meu time perder. O idiota não entendeu. É porque é diferente. O futebol... Eu sempre falo essa parada. Eu acho que no futebol, quando você vai pro jogo, é quase que um embate de religiões, mano. É a minha religião, o Botafogo é a minha religião, o Palmeiras é a minha religião, e é o meu embate contra a sua religião. E eu tenho que ganhar da sua religião. Esquece. As pessoas ficam cegas. É outra parada. E eu entendo esse ponto. Então, no final das contas, bem-vindo ao mundo novo. O Botafogo, a pressão pro Textor vai ser gigantesca, pro treinador vai ser gigantesca, pra comissão técnica vai ser gigantesca. Esse papo de ganhei, tô há 30 anos esperando, ele tem prazo de validade. Tanto tem prazo de validade que o próprio Certezas, que talvez seja uma das pessoas que tá mais tranquila com relação a isso, já tá menos. Já tá bem menos tranquilo do que tava no meio de janeiro. Então, na prática, mano, quem ganha quer ganhar de novo. Acho que uma virada de chave, eu acho que foi complicada pro torcedor, é que ano passado a gente passa por algo parecido no início do ano. Pior, na real. Acho que ano passado foi pior. Porque vinha de um 2023 traumático. Só que, cara, traz jogador com grife, que é uma coisa que esse ano não aconteceu. Esse ano trouxe alguns caras ali que tem um prospecto pro futuro, que não estão rendendo em campo. O Juan Cruz é um cara que o Botafogo pagou um dinheiro alto, não tá rendendo. O Arthur é um cara que também não rendeu ainda. Tem outros nomes ali, o Elias Manuel, que tipo, foi muito mal no Grêmio ali, né? O torcedor odeia. Então, assim, são caras que não enchem os olhos do torcedor. E aí, as negociações com os técnicos
sai um técnico que, para mim, é o maior, mais vencedor da história do clube. E aí, logo depois disso, começa a pipocar nomes grandes, que você fala assim, cara, pô, se vier esse maluco, maneiro. Esse aqui também. E vem um cara, mano. E o anúncio, eu acho que a hora do anúncio é muito infeliz, que é tipo depois de uma derrota, mas que é o que planejaram, né? Vem um cara que não enche os olhos também. E aí tu começa a falar assim, cara, e aí? Como é que vai ser essa parada? Como é que vai acontecer? E aí, porque nos outros 2 anos, a janela forte do Botafogo é a do meio do ano. Só que esse meio do ano tem o Super Mundial. Então assim, você começa a projetar o ano, assim, cara, tá errado. Tipo assim, não tem outra opinião, tá ligado? É um planejamento que tá torto. Tá torto. Por mais que eu esteja muito tranquilo, assim, mas eu tô, de fato, mano, tô meio anestesiado ano passado ainda, de verdade. Porque eu fiquei 30 anos sem ver porra nenhuma. Mas você começa a acender um sinal, pelo menos um sinal amarelo, todo mundo tá aceso na cabeça. Vamos colocar, já que você puxou aí a questão da contratação do Renato Paiva, a produção fez uma arte aí, ó, em sua passagem pelo Bahia. 49% de aproveitamento, deixou o time na 16ª posição no Brasileirão. Campeão baiano, caiu na fase de grupos da Copa do Nordeste, pediu demissão após 40 jogos. Na Copa do Nordeste tomou 6-0 do Sport. E 3-0 do Fortaleza em casa. Na primeira fase. Na primeira fase. 2 gols do Juba, que inclusive hoje está no Bahia. E aí não tem muito segredo, né, cara? O torcedor do Bahia, inclusive, também acho que não gosta muito do Renato Paiva. Só que eu acho que é muito em cima do que o brigou muito falou. com a torcida também. Ele ia para a coletiva discutir com jornalista, com torcida. A verdade... Não, eu só falo assim, que a questão do perfil é o que chama atenção. Perfil de contratação. A gente vai ter entretenimento. Entretenimento vai ter. Porque ele, nas entrevistas, ele é maluco. Quem é Thiago Lauro, meia argentino de 19 anos, que reforça o Botafogo inicialmente para o Sub-20, mas vale lembrar que o Jefinho, em 22, veio primeiramente para o time Sub-23, para o time de aspirantes, o Janderson também veio para o aspirantes, e ambos se destacaram lá e reforçaram o time principal. O Botafogo concluiu a contratação de Thiago Lauro, meia-campista argentino de 19 anos. O jovem atleta assinou com o Glorioso após se destacar no Deportivo Marón da Argentina e chega por empréstimo com opção de compra até 31 de janeiro de 26, ou seja, 1 ano de contrato de empréstimo. Integrado à equipe sub-20, Thiago está disponível e já realiza treinamentos visando a estreia na Copa Rio e no Brasileirão em março. Thiago é atleta da seleção argentina de base, né? Vale lembrar que o Almada também era a seleção argentina olímpica de base também. O promissor jogador estreou profissionalmente na última temporada e já balançou as redes. O jogador se destaca pela sua versatilidade em campo, ajudando tanto na parte ofensiva, quanto criando e finalizando jogadas, quanto na parte defensiva, fazendo desarmes importantes. O diretor de coordenação de futebol, Léo Coelho, exaltou a chegada do jogador e destacou a presença do Glorioso no mercado sul-americano. Ficamos muito felizes com a chegada de Thiago Lauro, um jovem atleta muito promissor que acumula passagens pela seleção argentina de base e partidas pelo profissional no Campeonato Argentino. A captação de Thiago é fruto de um processo de análise de scout, mapeando atletas do futebol sul-americano, área muito preconizada e de suma importância aqui no Botafogo. O novo reforço da base alvinegra, Thiago, falou da oportunidade de vestir a camisa do Botafogo e prometeu se doar ao máximo representando as cores do Glorioso. Aspas para ele: a sensação é única. Uma oportunidade maravilhosa poder chegar no clube tão grande como o Botafogo. Quero aproveitar ao máximo e desfrutar de tudo que o clube pode oferecer. Quero dizer ao torcedor do Fogão que vou me dedicar muito e defender essa camisa até a morte, com o coração e suor duelando como se fosse a última partida da minha carreira, sempre me doando 110% para dar meu potencial ao máximo, exaltou. Cara, interessante, tá? Interessante. Thiago Uriel Lauro Nascimento, 24 de 5 de 2005, posição meio-campista, pé dominante de direito, altura 1,78, Clube Deportivo Marón da Argentina. Não disseram aqui quais são os valores, né, desse contrato para essa possível opção de compra, né? Pelo visto não é uma obrigação de compra, não tem metas a serem batidas. O Botafogo ao final do contrato vai decidir se compra ou não. Não tem aquela de obrigação, ó, bateu X jogos, X gols e X assistências, contrata, compra e valor é X. Não tem isso. Então,
tem a opção de compra aí, deve ter um valor fixado, né, nessa opção de compra. Deve ter a preferência da compra também, né? E normalmente você pode exercer essa preferência de compra durante todo o contrato, não precisa esperar ele terminar. Se ele se destacar muito, como o Jefinho, por exemplo, em 22, se destacou muito nos primeiros jogos, o Fogão foi lá e pagou logo 1 milhão dele, acho menos de 1 milhão, e levou. Tinha mais um tempão de contrato ainda, mas comprou antes. Então, se ele se destacar, pode ser um jogador aí comprado e jogado para o time de cima. Um meio argentino, 19 anos, né, seleção de base argentina, não é qualquer coisa. Então vamos torcer pro garoto deslanchar no Fogão. Pessoal, fico por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, tem planos de R$3, de 5, de 15. Sério, vocês ajudam muito, cara, em plano de membros. Parece que não, mas, cara, ajudam muito. Esse começo de ano é bem difícil para quem trabalha com o YouTube, paga bem pouco, então é o meu trabalho, eu vivo disso, né? Então, quem puder ajudar, fará muita diferença aqui no nosso canal, tá? Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.